Isso aqui, né? Bom, gente, nesse painel, a gente vai falar que cada pessoa representa uma área diferente. E eles vão trazer um pouquinho das experiências que eles têm dentro dessas respectivas áreas. Então, vou apresentar para vocês aqui. Nós temos a Adriana, que vai falar da área das mídias. Nossa apresentadora do nosso podcast Edifique. Nós temos a Mariana, que vai falar sobre universidade. Polêmico, né, gente? O Miguel, que vai falar sobre esporte, né, Miguelzão? O Danilo, sobre tecnologia. André, sobre direito, nosso advogado. O Daniel, que vai falar sobre família, pastor Daniel. E o Guedes, que vai falar sobre trabalho. E eu, que vou só mediar aqui e conduzir. Amém, gente. Então, vamos lá. Opa, eu esqueci de... Gente, desculpa. Eu esqueci de colocar o meu ponto aqui. O pastor Hugo vai, ó... Tá repreendido, em nome de Jesus. Alguém traz aqui para mim, por favor, a caixinha? Amém, obrigada. Vamos seguir. Acho que foi um sinal, pastor, para eu não ficar te ouvindo aqui. Brincadeira, gente. Vamos lá. Obrigada. Você põe aqui para mim, por favor, irmão? Vamos lá, gente. Mas, você, sobre esse assunto tão importante, faculdade, quais são os maiores desafios para manter a santidade sem se isolar ou perder a relevância na sua área? Então, eu considero esse assunto muito polêmico, né? Porque a universidade é um ambiente muito plural. Então, a gente está sempre em contato com muitas pessoas. E, às vezes, a única coisa em comum que a gente tem com essas pessoas é o curso que a gente faz. Às vezes, ela vive uma vida totalmente diferente da nossa, né? E eu acho que o maior desafio, assim, é realmente reconhecer os limites, né? Daquilo que a gente pode, do que não pode, que convém ou não convém a gente, como cristão, fazer, né? E é um limite, assim, muito tênue. Porque, como é um ambiente muito plural, os assuntos, eles variam muito de forma muito rápida. Então, às vezes, está um assunto muito legal daquele que convém a gente participar e, de repente, vira um ambiente totalmente de perna para o ar que a gente não deveria estar ali. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E é aí que a gente tem que ter muito contato com o Espírito Santo, muita intimidade, porque só assim a gente vai perceber quando convém e quando não convém a gente estar ali, né? Verdade, Mari. André, você tem algo para comentar sobre isso, tudo isso que a Mari falou? Então, sobre a minha área, o direito, né? Já estou nessa área há 16 anos, sou advogado. E dentro da minha área, os maiores desafios são o seguinte. Primeiro, é a pressão que nós sofremos diariamente a respeito dos resultados. Nós somos cobrados muito pelos resultados. O ambiente do ramo do direito é um ambiente moralmente corrompido, não generalizando, mas nós vemos aí nas mídias todo dia, né? Pessoas sendo corrompidas nessa área. Concorrência, né? Uma área que tem muita concorrência, muita vaidade profissional. Então, nós temos que lidar com tudo isso, de fatores externos da nossa vida, né? Na área do direito, e, por outro lado, os fatores internos, nós temos que saber administrar muito bem nosso tempo, de acordo com nossa espiritualidade, buscar a Deus, e senão a gente acaba sendo levado pela profissão, tomar todo o nosso tempo, nós não temos tempos de buscar a Deus. E o isolamento, né? Muitas das vezes nós nos isolamos e não deixamos o nosso testemunho aparente para as pessoas poderem ver como é a vida cristã. E esse isolamento, para a gente não ser corrompidos, nós nos isolamos e não deixamos ali Deus atuar no verdadeiro testemunho do Evangelho. Então, nós não podemos ceder à imoralidade ou relativizar nossos princípios. Então, o nosso maior desafio é esse, não ceder
toda essa imoralidade que tem no ambiente de trabalho e não relativizar nossos princípios que nós carregamos conosco, princípios bíblicos e cristãos. E ser firmes nos nossos valores cristãos sem parecer legalista ou arrogante. Nós temos que mostrar que nós estamos firmes e também não apontar os erros, os julgamentos, ficar julgando as pessoas, que acaba distanciando as pessoas do Evangelho, o julgamento e o apontamento que muitas das vezes nós fazemos com as pessoas que não ainda servem a Jesus. Amém? Muito bom, André. E você, Guedes? No aí, né, até mesmo argumentou sobre o ambiente universitário. Nós temos que ter uma intrepidez do Espírito Santo de Deus, né? A gente pode pegar até mesmo 2 personagens bíblicos que foram diferentes, né? Que foram influência e não cópia. Ainda mais no ambiente universitário que a Mari citou, né? Você pode pegar Timóteo, por exemplo. Timóteo estava na cidade de Éfeso, que existia o maior templo da deusa Diana, e ele foi influência, ele não foi cópia. Nós podemos pegar também, como o pastor Hugo pregou agora no primeiro bloco, sobre a vida de Daniel, que estava num povo totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente, estrangeira, e ele foi firme, ele não se contaminou, e ele foi próspero. Da mesma forma, os jovens que estão aqui, que estão no ambiente universitário, os adolescentes que pretendem um dia estar presentes no ambiente universitário, eles podem se inspirar nesses 2 personagens bíblicos que de fato aconteceram, né? Ler o conteúdo da vida de Timóteo, se aprofundar na vida de Daniel e lá no ambiente universitário ser influência e não mais uma cópia, não mais do mesmo, cheios do Espírito Santo, servindo na igreja. O pastor ontem falou na live, a gente não precisa abandonar a fé, abandonar o servir na igreja quando a gente estiver no ambiente universitário. Eu me lembro muito bem que eu servia como líder de jovens e eu fazia a faculdade, trabalhava e ainda tinha um noivado com a Priscila. Eu estava noivo da Priscila naquele momento, né? Então, no ambiente universitário hoje, a gente tem que ir lá, sim, colocar o pé, ser influência e não sermos influenciados e não ser cópia de ninguém. Ser luz, como Exatamente. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Me fala uma coisa. Você já se sentiu pressionado a abrir mão dos princípios cristãos para se encaixar? Como que você lidou com tudo isso? Então, quando em 2022 eu cheguei no clube, no Atlético Taboão da Serra, fiquei lá por 3 anos. E nesse momento de início assim, eu me sentia excluído e muitas vezes invisível assim pelos meus companheiros e treinadores de equipe. Sentia desânimo, não sentia vontade de jogar bola, uma coisa, um dom que o Senhor me deu. Chegava em casa, meu pai sempre me apoiando, mas eu só queria chegar no meu quarto e chorar. Foi um momento terrível que eu passei e tudo isso ficou na minha cabeça. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu estou passando por esse momento. Me ajuda. Me dá uma luz no fim do túnel. Porque isso ficou na minha mente muitas vezes. E eu pensava diariamente o que eu deveria fazer para isso mudar. Adriana, você tem algo para comentar sobre isso? Sim, eu já me senti muito pressionada. E, na verdade, se a gente não se sentir pressionado, alguma coisa está errada, né? Porque se a gente está indo na contramão do mundo, não tem como a gente não se sentir pressionado. Então, por exemplo, na minha área, né, na hora de escrever um texto, né, de jornalismo, sempre dá aquela distorcida nos fatos, ir por uma coisa mais apelativa, às vezes até mesmo a mentira. Então, eu já tive que parar e ir contra, né, me posicionar. Na escola, na faculdade, no trabalho aqui, naquela conversinha, sempre, olha lá, certinha, a crentinha, né? A gente não é chamado para festas. E como eu nasci na igreja, né? Eu passei a minha juventude inteira na igreja, então eu não tive
esses dois lados. Então, eu sempre fui pressionada, muito pressionada. E a forma de lidar? Primeiro, é só Deus, gente. Só Deus para te ajudar e falar, Senhor, tá difícil, me ajuda aqui. Sozinha eu não dou conta. E é isso, e sempre se posicionando, né? Nunca abrindo mão, porque Deus, ele dá força. É claro que na juventude é mais difícil, porque a gente quer fazer parte do grupo, a gente quer estar ali. Mas com a maturidade cristã, isso vai nos dando força, né? Com certeza. Pastor Daniel, você tem algo para contribuir sobre esse assunto tão importante? Senhor, gente. Primeira vez que vocês estão me vendo aqui. É claro que a gente é pressionado. É natural ser pressionado, mas não só isso. É gostoso negar a Jesus, porque você se sente parte daquele grupo. Se você está no meio de uma roda de pessoas que negam a Jesus, e você também nega, você acabou de ser aceito. Então toda a tendência do mundo é fazer você negar, é fazer você abandonar. Aí entra uma questão de amor. Quem você ama mais? A si mesmo, aos seus amigos ou a Deus? É isso que vai determinar se você vai ou não ser influenciado a seguir. Qual é a tua influência? A gente é chamado a ser influência e não cópia. Mas na verdade a gente é cópia de Cristo. Devemos ser, pelo menos, né? A grande beleza cristã é essa. Agora, o que vai determinar se você é essa cópia ou não é o teu amor. Porque você só vai seguir a Cristo se você ama Ele o suficiente para segui-lo. E seguir a Cristo tem um preço. O preço de seguir a Cristo é você não ser moralmente corrupto no teu trabalho, como ela falou, de escrever uma notícia distorcida, ou lá no teu esporte, de você não se render a pressões externas dos seus colegas. O que vai determinar isso é o teu amor a Cristo. Então, a gente é constantemente pressionado, como eu também sou. E a gente pensa que por pastor é menos pressionado, né? E é o contrário. Todo mundo está torcendo para o pastor cair. Está todo mundo torcendo. Quero ver a hora que ele vai errar. E quanto mais bem sucedido é o pastor, não é meu caso, eu estou começando. Mas quando alguém é bem sucedido mesmo, pegar o pastor Hugo, que é sucesso aqui na Pedra Viva. Não, vocês têm que ser um pouquinho mais animados pelo pastor Hugo. Boa. Quanto mais influente, quanto mais sucesso o pastor tem, mais as pessoas vão estar torcendo para ele cair. Mais as pessoas vão estar torcendo para ele largar os valores de Cristo. Então o que a gente tem que tomar cuidado é perceber, claro, eu estou no mundo, faço parte do mundo, porque você come comida do mundo. Você participa de um trabalho que está no mundo. Você não é nenhum alienígena e você não é um ser puramente espiritual. Você está aqui. Agora, você não é mais cidadão desse mundo. Então os teus amores, as tuas paixões, os teus desejos precisam ser diferentes a ponto de serem maiores do que a pressão de ser simplesmente uma cópia de pecado. Dri, voltando para você novamente, de que forma você entende que pode contagiar positivamente a cultura da sua área com os valores do reino? Então, pensando na cultura da minha área, né? A cultura de mídia, de jornalismo, que a gente está lá exposto. Eu acho que primeiro a gente tem que ter propósito, né? A gente ouve tanto falar aí, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E tá tão simples, né, gente? O nosso propósito é honrar e glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente fizer, né? Como tá ali no versículo, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, primeiro a gente tem o nosso propósito. Segundo, ser intencional, né? Uma vez que eu sei o meu propósito, ser intencional. Então, pegando ali o exemplo aqui do nosso podcast, a gente procura ser muito intencional em tudo aquilo que a gente faz. Num mundo que é tão superficial e conta-se tanto a performance, né? O quanto você produz, o quanto você tem, para onde você viaja. Enfim, o podcast é tão legal porque a gente pode trazer a vulnerabilidade da pessoa, né? Que é a fraqueza que todos nós temos, só que de uma forma tão clara. Então, por exemplo, a gente trouxe um rapaz em um dos nossos episódios que ele viveu na homossexualidade por muito tempo, ele viveu na pornografia também, e ele abriu o coração dele ali, né, no programa, que
é uma mídia que atinge tantas pessoas, e ele abriu ali o coração dele, e ao mesmo tempo a gente pôde mostrar a graça de Deus na vida dele, né? Porque ele passou por tudo isso, mas ele foi curado, e ele passou por tudo isso dentro da igreja. Então ele teve que chamar o pastor dele e contar: pastor, eu estou vivendo isso, isso e isso, me ajuda. E ele falou isso ali, né? Diante das câmeras, não é fácil. Então, é um trabalho tão bonito isso, a gente vê o que Deus faz na vida da pessoa. Então, essa é a forma da gente contagiar positivamente, a gente trazer a graça de Deus na vida da pessoa, né? A esperança. Verdade, Dri. Dan, você tem algo para falar sobre isso? Computação, né? E aí, que é uma área de exatas, é muito difícil a gente ter algum tipo de conversa no sentido do cristianismo. Até porque a maioria deles realmente não se importa com fé. São poucas pessoas dentro dessa área que realmente têm algum tipo de interesse por algum tipo de fé. Principalmente a fé cristã. Então, nós, como cristãos, devemos, antes de tudo, dar um bom testemunho. Porque isso eles observam. Eles não... muitas vezes a gente vai pregar para eles, falar de Cristo, e eles rejeitam. Mas o nosso testemunho é realmente o que vale para eles. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de trapacear, de ser desonesto, de enganar pessoas. Às vezes para conseguir algum tipo de benefício dentro de uma empresa, ou mesmo na universidade. E é aí que nós realmente temos que transbordar o caráter de Cristo. É ser justo, é ser honesto, mesmo diante de algum benefício que nós possamos ganhar por agir com trapaça ou desonestidade, nós temos que ser resilientes, aguentar e saber que Cristo, viver de acordo com a vontade de Cristo, mesmo estando em um ambiente hostil e muitas vezes sendo desprezados por eles, porque isso acontece, tá? Quando eles ficam sabendo que você é cristão, eles veem você de forma inferior. Eles acham que você não é inteligente, que você é uma pessoa incapaz. Mas nós, mesmo assim, devemos amar eles, porque nós queremos ganhá-los para Cristo. E, sobretudo, ter um bom testemunho, que eu acredito que é o que vai mais impactar eles, é o testemunho, a maneira que nós vamos ser dentro, onde nós estivermos, seja na universidade, seja no trabalho, em qualquer lugar. É levar Cristo para eles. Às vezes... às vezes o silêncio, mas o silêncio, ele fala menos, na verdade, as nossas atitudes, ela fala muito mais que palavras, né? E eles vão observar isso em nós. Então é isso que eu penso. Muito importante isso. Guedes, qual a linha... Tudo bom? Prazer, Márcio Guedes. Pai do Nicolas. Qual a linha tênue entre aproveitar o melhor da cultura e ser moldado por ela sem perceber? No ambiente de trabalho é muito complicado. Primeiro que a gente tem que entender que nós somos discípulos de Jesus Cristo, né? Essa é a primeira etapa. E aí, como que nós devemos nos comportar no ambiente de trabalho, né? Nas empresas aí seculares. E aí a gente tem que se autoanalisar de como que isso nos vai influenciar no dia a dia. Primeiro, você é um cristão 007? Aquele crente que ninguém sabe que você é crente lá no seu trabalho, porque ser crente aqui na igreja é fácil, né, irmãos? Nós temos a comunidade aqui, todo mundo professa a mesma fé, mas e lá? No trabalho, no dia a dia, no ambiente esportivo, no ambiente de jornalismo, lá, né? No ambiente de exatas lá na ciência da computação. Segundo, né? Nas atitudes ali do dia a dia, Jesus Cristo teria qual ação perante qual determinado momento da empresa, né? E aí na sociedade, na cultura brasileira, a gente vê várias ações acontecendo durante um ano. Por exemplo, festa de Halloween. Cristão no trabalho, como que ele vai se comportar nas festas de Halloween que as empresas fazem, nas ações? São João, Carnaval. Olha aí. Olha lá, o Guedes não vai participar. Eu trabalho na área de marketing. E o marketing cria essas campanhas. E aí? Como que eu vou me comportar? E aí, o que você... Aí eu não participo. Fácil. Né? Seu testemunho para com os colegas de trabalho, como que ele é? É um testemunho digno do nome de Jesus Cristo?
Porque você muitas vezes vai ser taxado, né? Olha o crente lá, não vai lá na festa de Halloween, não vai se alimentar, tá sendo posto à mesa. Por diversas vezes, né? Eu cheguei no diretor de marketing e falei, olha, essa campanha aqui eu não vou efetivar, eu não vou participar. A equipe está liberada aí para fazer, para realizar, acontecer. Agora, a campanha do Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio, a campanha do Outubro Rosa, a campanha do Novembro Azul, são campanhas que o crente deve participar ativamente, porque são campanhas que falam sobre a vida, né? Então, ser crente 007, o seu testemunho e ser discípulo de Cristo, né? Jesus Cristo faria, pergunte a si mesmo, né? Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração e ali você terá a resposta de como ter esse comportamento no seu trabalho. Mari, e dentro da faculdade? Falou aqui, realmente a gente tem que ser conhecido como cristão onde a gente está. Decorrendo no dia a dia ali, a pessoa vai perceber, de acordo com as nossas atitudes, que a gente é. Mas de começo a gente tem que falar, senão eles não vão saber que a gente é cristão. A gente tem que falar. E alguns convites que a gente recebe também, que não faz parte, que a gente vê que não convém, alguns ambientes são até menos. Na faculdade que eu estou, ainda bem que o meu grupo assim, é bem receptivo comigo ser cristã. Não tem essa tanta parte de julgamento, assim, de tirar o sarro, essas coisas. Mas mesmo eles aceitando, eles não são. Então, eles têm costumes que eu não tenho. E mesmo os convites que, assim, parece ser, talvez pode ser que eu possa ir. Vamos lá no bar, já que você não bebe, a gente pede um suco para você, mas vamos com a gente. Mesmo assim, a gente vê que não é um ambiente propício. Porque mesmo eu tomando um suco, lá vai ter assuntos que eu não convenho participar, vão falar de coisas que eu não quero ouvir, eu não quero participar disso. E ao mesmo tempo de não participar, quando a gente está junto, a gente tem que ser influência, a gente tem que mostrar o nosso lado. E convencer eles, o Espírito Santo trabalhar, e é isso. Que lindo, tão fofinha, né? Isso mesmo, Mari. Vamos lá. André, como você pratica santidade no seu dia a dia de forma real e constante, sem ser religioso ou forçado? Bom, na minha área, eu pratico a santidade primeiro. Eu tenho o meu devocional, né? Eu tenho o escritório, minha sala, lá tenho minha Bíblia. Então, eu chego de manhã, a primeira coisa que eu faço no meu escritório, já há anos eu tenho essa prática de ler a Bíblia, orar para Deus, pedir para Deus, porque também a nossa profissão, eu creio que faz parte do nosso ministério também, que a Bíblia fala, tudo façai para a glória de Deus. Então, Deus, ele é glorificado em tudo que nós fazemos, inclusive nossa profissão. Então, nós temos que ter zelo, princípios, né? Nós temos que ter uma vida profissional regida por princípios, porque é isso que vai determinar o nosso caráter perante a sociedade, né? As pessoas, elas passam a confiar em você pelo que você é, pelo aquilo que você faz, e todo mundo fica de olho nas suas atitudes. Então, eu chego no meu escritório, oro, não só por mim, mas oro para cada causa, cada processo, cada juiz, cada cliente, porque nós lidamos com vidas, né? E a responsabilidade é grande quando os jovens aqui atingir esse nível profissional, né? Começar a carregar essa carga de responsabilidade de dar a solução, resolver problemas, ser cobrado. Isso é extremamente preocupante, a responsabilidade pesa sobre nós. Então, nós sempre estamos orando, sempre. E o principal, além da nossa fé, ter fé em Deus, também confiar em Deus. Porque na minha vida profissional, muitos advogados começam a carreira tendo algum patrocínio, alguém que vai carregar ele na profissão, vai mostrar ele na profissão. E eu nunca tive isso. Nunca tive ninguém para me patrocinar. E a minha confiança sempre foi em Deus. E Deus sempre honrou. E Deus sempre esteve na frente nas batalhas mais difíceis. Quando nós colocamos Deus na frente, oramos e buscamos, Deus, ele dá sempre a vitória sobre nossas vidas. Amém. E para você, pastor?
Vamos lá. Se eu perguntar alguma coisa, vocês respondem assim? Vocês estão comigo junto? Tamo junto? Respondem. Então tá bom. Jesus, quando ele falou com os fariseus, ele chamou os fariseus de santos ou de outra coisa? Aí vocês têm que responder. Vocês prometeram gente. que iam responder. Não me Do envergonhe. que ele chamou os fariseus? Hipócritas. Por quê? Porque eles apenas faziam, mas não sentiam. Então, como que eu sou santo no meu dia a dia sem me tornar um religioso? Simples, comece com a santidade do coração. Porque parecer crente é muito fácil. Gente, é fácil mesmo. É só você vir com uma roupa bonitinha para a igreja, tá bom? Chega aqui, levanta a mão, joga um pouquinho o cabelo para trás, você que tem, eu não tenho. Fala um labachúrias, sem nem saber o que está fazendo, porque você chega até a caçoar do Espírito Santo fazendo isso, quando você finge ter um dom que você não tem. Mas todo mundo que está te vendo, fariseuzinho, você é santo. E para Deus? Então, na verdade, a santidade ela começa no coração. E o problema disso é que não dá ibope. A santidade do coração não dá ibope, porque ninguém vê além de você. E Deus, claro. Tirando Deus que vê todas as coisas e sonda o mais profundo do coração, ninguém vê. O pastor Hugo, os seus líderes, eu que estou aqui. Irmão, pelo teu olho eu não consigo julgar a tua santidade. Mas a santidade ela começa no coração, na guerra interna do coração do homem. Na guerra interna entre duas naturezas, a nova natureza do espírito e a velha natureza da carne. Só que ninguém vê essa guerra, só você. Só você e o seu pai que te observa em secreto, de acordo com Jesus. Então, o negócio é, para de se preocupar em parecer. Começa a se preocupar com o teu coração. Faça a oração de Davi. Senhor, revela se há em mim algum caminho mau. Revela no meu coração se há alguma coisa. Não é revela aqui, no meu caminho que eu ando todo dia. Se eu venho para a igreja com a roupa errada. É revela no meu coração os pensamentos do profundo da minha mente, os sentimentos do profundo da minha alma, o que tem te desagradado. É uma oração muito ruim, tá? Oração terrível, vocês já fizeram, é terrível essa oração, dói. Mas é a oração que te leva à santidade sem ser religioso. Porque daí a santidade verdadeira, ela parte de dentro e vai para fora. Porque daí você não vai se preocupar com a tua forma, porque a tua forma vai seguir o teu coração que está em Cristo. Então é assim que você é santo, sem parecer um religioso vazio. Boa. Um espírito. Exatamente. Não é só revelar. Revela e me ajuda a me arrepender e consertar exato. aqui. Por favor, bem isso. Bom, gente, agora nós teremos as perguntas individuais para cada um e vocês têm 2 minutos, tá? Aqui, tem um mosquitinho aqui. 2 minutos, viu, gente? 2 minutos. Já caiu Porque a Me gente já passaram tá com- 3. a gente Me tá com- passaram 3. Diminuiu, que a gente tá Passaram com o 8 tempo pra você, não foi? correndo. Passaram 8, na verdade. Que Eu fui isso? ludibriado. É porque eu acho que ninguém tem pressa para ir embora aqui, É não. culpa do Gui. É culpa do Guilherme, eu também acho. Tá até sem cabelo, de tanto estresse. Brincadeira. Brincadeira não. Vamos lá, agora, Dri. Não é brincadeira, não? Não. O que você sente que é mais desafiador ao tentar influenciar sem se contaminar? Bom, funcionando? Tá. Agora tá. Pegando aqui o exemplo, que é a nossa produção de conteúdo aqui da igreja, que é o nosso podcast. Vocês assistem, gente? Olha lá, hein, gente? Vamos aumentar esse número de inscritos, né, Guilherme? Escreve lá, se inscreve lá. Já hein? abre aí o YouTube, já se Gente, inscreve. pelo amor de Deus, gente, ajuda nós. Pensando aqui, no nosso público. Muitas vezes a gente já se pegou querendo copiar, querendo fazer igual a Karina Bach, né? Mas será que é isso que Deus tem? Será que é para isso que Deus nos chamou? Não, não é. A gente tem a nossa característica, a gente tem o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, às vezes dá aquela vontade, não vou fazer igual às chamadas, aquelas chamadas mais polêmicas, né? Explorando ali o problema do outro. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer a apelação. A gente quer apontar para Cristo. A gente quer que a glória de Cristo seja dada ali naquele episódio, naquela história. Então, muitas vezes, esse é um probleminha que a gente passa, mas a gente não faz.
Isso né? aí. Em nome de Jesus. A gente vai Por isso continuar. que eles têm que seguir, acompanhar. Por isso, né, gente? Por favor. André, em um ambiente onde leis podem ser usadas para proteger interesses questionáveis, digamos assim, né? Como é possível viver com integridade e santidade sem comprometer a fé nem a carreira? Boa, pergunta muito boa. Sim, é possível você manter sua carreira e sua fé nesse ambiente de leis, né? Nós temos que entender o seguinte: primeiro, na teologia, se você distorce a palavra de Deus, a Bíblia, e dá outras interpretações, é heresia, né? Não pode. Na Bíblia você não pode ter variações. A Bíblia, ela mesmo se explica, né? Agora, as leis não. As leis têm várias interpretações. Nós temos a regra, a exceção da exceção e a exceção da exceção da exceção. Então, você tem como defender o interesse usando vários tipos de teoria. Agora, o que nós temos que saber é até onde isso é ético e moral perante Deus. É claro que, muitas das vezes, uma teoria para defender o interesse de um cliente vai contra a ética e contra os princípios de Deus. Então, nós temos que escolher nossas batalhas, né? Temos que escolher. Eu mesmo, hoje em dia, eu escolho os casos que eu vou atuar, né? Mas quando você inicia a carreira, é muito difícil, né? Porque você tem a necessidade de você trabalhar e tudo mais. Eu já tenho 16 anos aí no mercado, então hoje, para mim, é mais tranquilo escolher as batalhas que eu vou batalhar ali e lutar de acordo com os meus princípios, né? Então, eu tenho essa condição de escolher as batalhas. Tem muitos processos que as pessoas querem mover por vingança, né? Querem mover por intuito meramente rechaçatório. E aí nós temos que pedir muita sabedoria a Deus. E aí, a pregação que o pastor fez aqui sobre Daniel, né? É um livro que eu me baseio muito. Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar. E aí Deus deu graça. E Deus também não deu graça só a Daniel. Ele deu inteligência e sabedoria, de tanto que Daniel era 10 vezes mais sábio e doutos que todos os doutores e sábios da sua época. Então, para concluir, nós temos que orar e pedir que Deus fez, assim como Deus fez com Daniel. Nos dá sabedoria e que nós venhamos ser 10 vezes mais doutos e sábios, né? Todos os doutores sábios, para poder lidar com tudo isso. Amém? Verdade. Obrigada, André, pela sua contribuição. Guedes, como viver princípios de santidade em ambientes profissionais onde a ética, a linguagem ou a cultura parecem caminhar na direção oposta do reino de Deus? Muito complicado. O marketing, o Kotler fala, o pai do marketing, o Philip Kotler, fala que o marketing é a ciência que estuda atender as necessidades e os desejos da sociedade. Olha só, desejo e necessidade. O ser humano está sempre nessa dualidade, né? Ou é um desejo, é necessidade ou desejo? Meu marido faz essa pergunta para mim quando eu quero comprar alguma coisa. Muito bem, Henrique, parabéns. Tá no marketing aí. É necessidade ou desejo, né? As várias campanhas de marketing que a gente vê. Essa semana teve um caso aí que tá tomando o mundo, né? Do show lá da banda estrangeira, que o cara teve um comportamento inadequado com a mulher lá, né? Todo mundo tá sabendo aí, né? E aí? Como viver a vida em santidade no meio desse sistema, né? Eu já cheguei a rejeitar emprego, já rejeitei campanhas, porque eu sabia que não era um produto, que não era um serviço, que não era uma campanha política que me deixaria na presença de Deus, em santidade, em comunhão com os irmãos, que iria me afastar da igreja, né? Até mesmo o pastor Daniel falou na live de quinta-feira, quem não viu as lives, por favor, vejam as lives, que em algum momento ele se sentia muito afastado, porque estava trabalhando muito e muito afastado da igreja. Então, o trabalho, a gente tem que ter muita sensibilidade e sabedoria para saber até onde nós podemos ir. E aí é Espírito Santo de Deus que pode nos ajudar. Eu posso fazer isso no meu trabalho? Eu posso fazer essa campanha? Eu já cheguei para uma candidata a deputada federal aqui em São Paulo e que eu falei, você não vai ganhar. Você não tem culhão para ser uma deputada federal. Você não tem aquilo que um deputado federal precisa ter
para assumir a cadeira. E eu não tive oportunidade de fazer essa campanha porque Deus não me deixou fazer. É isso. Mari, como manter a firmeza espiritual em um ambiente tão plural, onde tem tantas pessoas diferentes, né, com tantas culturas diferentes? Eu acho que o principal é a gente ter realmente intimidade com o Espírito Santo. Primeiro, para a gente ter o discernimento do que é certo, do que é errado, até onde a gente pode ir. E depois, para a gente voltar. Se a gente errou, a gente precisa voltar. Porque Deus sabe que a gente não é perfeito, mas Ele espera de nós que a gente peça perdão, que a gente se retrate dos nossos erros e não volte a cometer aquilo. Mas como a gente vai fazer isso se a gente estiver só na carne? Não vai fazer. Pelo contrário, a gente vai ficar cada vez mais longe. Então, a gente tem que ter sabedoria de voltar atrás, de conversar com o Espírito Santo, falar o que eu errei e eu estou tendo dificuldade nisso. E eu preciso de sabedoria para continuar e ter o domínio próprio, né, nessa situação. E é só o Espírito Santo mesmo, para dar jeito na gente. É verdade. Se não fosse ele na nossa vida, né? Bom, Mi, como competir com a ética e santidade no mundo tão intenso? Difícil. Difícil. Já passei por muitos momentos assim que a gente se sente deixado de lado. Tipo, a gente foi disputar um campeonato em São Carlos, no interior. E chegou um momento que o meu destaque foi tão grande nesse campeonato que aquelas pessoas que me excluíram começaram a me enturmar. E o Senhor é tão bom, transformou minha vida sobrenatural que com isso eu me tornei instrumento lá dentro. Evangelizei pro grupo meu sub-17 e o sub-20. E um companheiro meu e a família dele começaram a frequentar a igreja. Eles estão aqui, quer dizer, não estão aqui hoje, mas eles frequentam a Igreja Batista. E também o que tocou muito em mim naquele momento foi quando a gente foi desclassificado na semifinal, que nosso grupo inteiro ficou muito cabisbaixo e não tinha ninguém ali de apoio para falar para levantar a cabeça. Então eu tomei a frente e falei que tudo era possível, que só estava começando. Deus estava conosco, né? E que esse ato meu transformou o grupo inteiro. Que chegou um momento, quando nós estávamos indo embora, a gente fez uma roda, a equipe inteira. Aí me chamaram para o meio e começaram a me aplaudir. Porque pela minha coragem e por tudo que eu realizei naquele tempo. Glória a Deus. É isso aí, sendo influência onde a gente estiver, né? Vamos lá agora, Danilo. A tecnologia tem te aproximado ou te afastado de Deus? Como e por quê? Então, eu diria que isso depende. Depende de como você usa a tecnologia. Né? Você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. E aí, por exemplo, você pode usar a tecnologia para aprender mais sobre a escritura, para estudar um outro idioma, para ver pregações no YouTube, por exemplo. Inclusive, a Igreja Batista tem um culto online aqui, que muitas vezes existem pessoas que vieram presencialmente, mas primeiro participaram do culto online. Então, a tecnologia ela pode ser utilizada em apoio ao reino de Cristo. Agora, também existe a parte ruim. A parte ruim é que muitas pessoas parecem que vivem através da fama. Elas parecem que sentem uma necessidade extrema de usar a tecnologia, as redes sociais, para expor a vida dela. Está jantando, ela coloca a vida dela. Está na academia, ela coloca a vida dela. Está na faculdade, ela coloca a vida dela. Parece que como se a fama alimentasse ela. Só que nós, cristãos, não vivemos de fama, nem de exibicionismo. Nós vivemos de Cristo. Eu acho que a tecnologia ela tem estendido, muitas vezes, o velho homem, levado tantos escândalos cristãos justamente por causa disso. Porque a maioria deles são conhecidos através da tecnologia, através das redes sociais. Então, nós, como os cristãos, temos que ter uma vida reservada, uma vida cuidadosa, não trazer escândalos para a igreja, nem para o reino de Cristo.
mas ter uma vida piedosa e muito cuidado com o que nós postamos nas redes sociais e também o que nós falamos nas redes sociais. Porque nós vamos ser os primeiros a sermos acusados pelo mundo. O cristão sempre leva a culpa de tudo, né? Então, eu acredito que nós temos que ter esse cuidado, principalmente em relação ao bom testemunho, que muitas vezes nas redes sociais acaba chegando coisas bem vergonhosas mesmo. E hoje em dia, cada vez isso cresce mais, né? Pastor, qual é o maior desafio de viver em santidade dentro de casa, com sua família, vendo seus acertos e também as suas falhas? Vamos lá, preciso fazer uma pesquisa de campo aqui primeiro, porque existem famílias e famílias, existem família marido e esposa, existe família, filhos e pais. Quem aqui mora com os pais? Quem aqui mora com o cônjuge? Quem aqui não sabe do que eu tô falando? Alguém? Só para eu saber. Quem aqui ainda está na escola? Quem aqui está na faculdade? Quem aqui já está empregado? Quem aqui está procurando um emprego? Deus te abençoe. Abre portas, Senhor. Então vamos lá. Pelo que eu percebi, a maioria mora com os pais. E é o seguinte: o problema é que depende qual pai você tem. Qual pais você tem, né? Porque se seu pai é um mundano, que é um beberrão e só faz coisa errada, a santidade ela impacta de uma forma. Se seu pai é um homem de Deus, um homem piedoso, um homem fiel a Deus, justo, que segue os preceitos de Cristo, a santidade vai agir de outra forma. Então, no primeiro caso, que é o caso onde a sua família não conhece a Deus, e talvez você esteja aqui, e eu falo isso com muita certeza, porque eu tenho isso lá muito na minha igreja também. Muitos adolescentes que fazem parte da igreja, mas os pais ainda não. Porque os pais, na verdade, eu já ouvi isso de um pai. Ele falou assim para a filha, ele falou assim: eu te dou dinheiro para ir para balada, mas por favor não vá mais na igreja. Então é normal, isso é padrão, gente. Não é nem escândalo, é só o padrão do mundo hoje. Então, se você está nesse ambiente, você vai ter de tudo para não ser santo. Mas tem uma parte boa: a santidade vai ser o testemunho que vai trazer os teus pais para perto de Cristo. Creia nisso. E nos dias difíceis, quando for difícil mesmo, no dia que teu pai, adolescente, brigar com você porque você vem demais na igreja, porque você vem em muito ensaio, muita programação, muita coisa da igreja, primeiro, obedeça a teu pai porque ele é autoridade sobre a tua vida. Mas em segundo lugar, fique calmo, porque através da tua vida, os teus pais podem ser impactados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, são os pais que já são cristãos. E aí tem um ponto: se o teu pai já é mais maduro na fé que você, vou pegar um exemplo do meu pai. Meu pai é pastor da minha igreja, pastor presidente, é a pessoa mais sábia e fiel a Deus que eu conheço, depois do meu avô que já faleceu, pai dele. E o meu pai, a partir do momento que eu percebi isso, porque eu tive minha fase de rebelde também, tá, gente? Eu não sou Jesus, não. Só Jesus é perfeito. Então eu tive minha fase rebelde, minha fase, meu pai não sabe nada. Agora, todo mundo tem isso. Agora, a partir do momento que eu entendi que meu pai já estava numa maturidade maior, eu ouvia os conselhos dele como correções de rota. Correções de rota. Então, porque na tua família é muito difícil mentir, porque eles estão te vendo o tempo todo. Então, eles sabem o que você está fazendo. Eles sabem a sua conduta diária. Você ainda pode mentir, você ainda pode esconder, mas é um pouco mais difícil do que aqui no ambiente da igreja ou lá no ambiente da escola. Então, você vai ter essas duas ocasiões. Na primeira, é um pouco mais difícil, mas aí você se apoia no puro suco do poder do Espírito Santo, porque é só ele que vai te ajudar mesmo, porque teus pais querem que você volte para a tua vida mundana. Agora, se os teus pais são fiéis a Deus, estão no caminho da salvação, vai doer quando ele te corrigir, mas não desista, porque essas correções vão te ajudar a ser ainda melhor na tua caminhada com Deus, mesmo nesses dias difíceis que vão falar com você e você vai achar que teu pai é chato. Ele não é chato não, ele te ama, ele quer o melhor para você. Verdade. E, pastor, o que você aprendeu sobre Deus vivendo conflitos, conversas difíceis ou limites dentro de sua casa? A vida não é um morango. Poxa, né? Não é um morango do amor. É um morango azedo. Aquele que está bem passado. E é natural, gente. Eu tive uma fase muito difícil. Rebelde no sentido de pensar que meu pai é um bobão. Todo mundo teve essa fase, eu creio.
De pensar que teu pai ou tua mãe é um bobão, que ele não sabe nada, que você sabe tudo. Com 12 anos você pensa que você sabe tudo. Não sabe, né? Mas a partir desses conflitos, na verdade, meu pai, ele nunca me bateu. Ele me bateu uma vez, porque eu fiz uma coisa muito feia, quando eu era criança, bem criança. Ele me bateu uma vez só. Mas eu preferia que ele tivesse me batido mais. Porque ele me dava cada sermão do monte, que eu lembro até hoje. Mas quando eu olho para a minha história e olho para esses conflitos que eu tive dentro de casa, eu percebo, primeiro, quão precioso é ter uma família que serve a Deus, tá? Eu tenho esse privilégio, eu posso falar desse ângulo da minha família. Graças a Deus, é um privilégio, tá? Ter uma família que eu olho e falo, eu e minha casa servimos, não é nem serviremos, já servimos ao Senhor. Isso é um privilégio raro, de ter uma família inteira dentro da igreja e dentro da igreja de verdade, caminhando com Deus. Mas os conflitos, eles vão surgir. De novo, voltamos para a dualidade dos pais cristãos e os pais não cristãos. Com os pais cristãos, você tem uma confiança muito maior de aceitar os conselhos deles. Porque ele nunca vai falar para você que já é casado, para você divorciar. Ah, vai lá, divorcia, esse casamento é uma furada mesmo. Não, é uma coisa que eu já ouvi de pais que não são cristãos. Agora, nesses conflitos, você precisa deixar Deus trabalhar. Porque você vai descobrir que conviver junto não é fácil e nunca vai ser fácil. E quando você é adolescente, sair de casa, você vai ter saudade de morar com seus pais. Porque eu sinto isso hoje. Quando eu saí de casa, eu ligo pro meu pai todo dia. Todo dia. E se eu não ligo para ele, ele me liga. Não importa a hora. A gente conversa todo dia e passa alguns minutos ou algumas horas por dia conversando trivialidades. Como foi o dia, o que a gente fez, o que a gente vai fazer. E através disso, ele me corrige, ele me direciona, ele me ajuda, porque ele é uma pessoa muito mais experiente que eu, que me ama, também é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? O pai ideal, eu sei que tem pai aí sem noção na cabeça, mas quando eu falo pai, estou envolvendo pai e mãe. São aqueles que nos amam, eles querem o nosso melhor. Eles querem o nosso melhor, então o conselho deles vem de um lugar de amor, por mais que às vezes seja um conselho com muita raiva no momento, recheado de havaiana. Mas é um conselho que vem de um lugar de amor. E esses conflitos vão te ajudar a ser uma pessoa mais madura, para enfrentar e para continuar em santidade. Isso, amém. Verdade. Gente, muito obrigada por tudo que vocês trouxeram. Foi muito bom. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada. Agora a gente já começa a encerrar a nossa segunda sessão. Aí eu já posso desligar aqui, né, pastor? Pessoal, não posso, não. Tá bom. Vamos lá, gente. Então eu vou orar para a gente finalizar. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta às 7h20. Pessoal que está na live, fica aí, continua que já já a gente volta. E aí, pessoal, vamos lá. Eu quero que vocês se coloquem de pé para que a gente possa orar por tudo aquilo que nós ouvimos neste painel. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Ore, fale com Deus, coloque aquilo qual lugar que você precisa viver em santidade, aquilo que você precisa melhorar. Peça para o Espírito Santo mostrar para você onde você precisa, mudar. Qual mesa você deve sentar, qual mesa você não deve sentar, aquilo que você precisa falar. Que o Espírito Santo te ajude, te direcione para que você não seja cópia, mas que você seja influência aonde você estiver, com quem você estiver. Jesus, muito obrigada, Pai, por cada vida que estava aqui, por tudo aquilo que eles compartilharam conosco, Pai. Jesus, obrigada porque o Senhor direcionou cada fala para que, de alguma forma, pudesse falar com cada um que está aqui. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, Pai. Jesus, fala conosco, aonde nós precisamos melhorar, Pai. Aonde nós precisamos nos consertar, Pai. Porque hoje nós queremos, Jesus, que o Senhor nos mostre, nos revele para que nós possamos ser transformados, Pai. Nós não queremos, Jesus, ir embora da mesma maneira que nós entramos aqui, Pai. Com os mesmos pecados de estimação, Pai. Com uma vida tão falha, tão errada. Uma vida tão suja, Pai. Porque às vezes nós entramos aqui e, como o pastor falou, estamos tão arrumados, parecendo que nós
nossa vida espiritual está tão linda, Pai. Mas o Senhor sabe como estamos, Jesus. E nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que o Senhor venha nos quebrar, nos construir novamente. Que o Senhor venha, Jesus, a nos ajudar a ser mais fiéis, a viver na santidade. Nos mostre o caminho, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós cremos que ainda temos muito para viver aqui, Pai, hoje. Que o Senhor use, Pai. Que o Senhor continue falando, Senhor, conosco, Pai. Que possamos viver uma vida verdadeira adoração, Pai. De verdadeira santidade, Pai. Que não fica aqui só em palavras e aí a gente fala assim: ai, Deus, perdoa as nossas falhas, você melhor. E depois, amanhã a gente nem lembra mais. A gente continua errando. A gente continua sentando nas mesas erradas. Pai, não, Jesus, que nós possamos de fato ser transformados e que o Senhor traga à nossa memória todos os dias que nós devemos ser influência e não cópia, que nós devemos viver em santidade, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.